Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva que Você É, praticante certificado de EFT desde 2010, técnicas de libertação emocional. Sou coautora no livro também Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade. Imensa alegria ter vocês por aqui, poder falar hoje de algumas coisas, algumas percepções minhas e claro, sempre tem sequência de FT pra gente fazer no final para transformar os resultados. Eu trago hoje uma sequência de FT de autopercepção, coisa inédita que tô fazendo aqui nas transmissões ao vivo, segundas, terças e sextas, às 8h30 da noite. Material sempre inédito para quem vem tanto participar ao vivo como depois assistir no replay lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Uma imensa alegria ter todos chegando por aqui. Fico muito contente com a presença do pessoal. E é tão importante poder falar sobre essas questões, tá? Eu até montei uma enquete rapidamente, eu vi que a enquete ficou vazia, assim. Talvez fosse o medo das pessoas de revelarem, né, como elas se sentem. Mas muitas pessoas nunca pararam para pensar sobre isso, né? Elas até sentem a questão dos entraves, mas elas não falam sobre eles, né? Prefere, porque muitas vezes já entendem também que falar sobre entrave é se sentir vítima, então é melhor não falar, não é melhor não falar de coisa ruim. Mas a EFT é justamente para isso, é para você remover o bloqueio e poder ser você mesmo, pleno, completo, com as suas ferramentas para poder usar, experimentar, viver, sentir. Tá? E a grande questão é assim, o que eu vou fazer se em algum momento, porque não posso também rejeitar o que eu sinto, né? Um momento de rejeição é um momento de perda de energia, porque quando você está tapando algo, porque quando você rejeita algo, você tapa aquilo ali, você sufoca, cria processos de autossabotagem. E aí você não tem energia livre para realizar. Então, quando eu falo aqui dos entraves, se eu tivesse que dizer só uma frase, é a maneira como você vê o mundo. Normalmente estamos usando energia no lugar errado. E aí o que acontece? A gente percebe o mundo pelas lentes das coisas que não deram certo para nós, tá? Os eventos traumáticos. Então, assim, para exemplificar isso melhor, eu vou contar a história do filme que eu vi esse fim de semana. E a Beautiful Fantastic é um filme muito lindo, muito lindo, assim, emocionante de início ao final, porque quando tu consegue pegar os simbolismos no filme, um filme assim feito para rever, eu vi no Netflix, e eu vou dizer assim que tem muito filme bom escondido, com muitos simbolismos. E eu gosto dos filmes com simbolismos. A maioria deles tem, às vezes a gente não sabe encontrá-los, né? Não sabe encontrar as mensagens escondidas. Mas nesse filme em especial, ela é uma órfã. Ela se torna bibliotecária, mas na verdade o que ela queria ser a escritora infantil, escritora de histórias infantis. E ela tem uma vida assim muito sob controle, porque na verdade ela foi encontrada no meio de uma floresta. Então ela tem um pavor de floresta, de mato, de planta, de vegetação, coisa assim, que ela nem visitava o pátio dela, né, o quintal da casa, por causa dessa sombra dela do passado, né. Então quem a encontrou no meio da floresta levou para um orfanato e lá ela cresceu, encontrou o trabalho na vida, sempre usando roupas monocromáticas ou roupas cinzas, né? Roupas com o mesmo corte. Então, assim, ela tinha uma memória tremenda, mas ela não conseguia ir de encontro ao sonho dela porque ela tinha uma vida, ela tinha toque.
transtorno obsessivo compulsivo, que é aquele que a pessoa repete os movimentos até ela sentir que realmente aquilo está acontecendo na vida dela, né? Eu até ajudei uma vez uma moça com relação ao toque e ela se curou com isso, né? Mas eu tenho muitas curas na minha vida, não só pessoais, como de outras pessoas. Fico bem contente de poder ajudar as pessoas. The Beautiful Fantastic é o nome do filme. E ela tem aquela vida assim toda certinha, até o prato, o que ela bota naquele prato tem uma organização, o jeito que ela organiza, que ela bota as ervilhas, que ela bota os aspargos, é tudo milimetricamente calculado, a hora da janta, a hora do café, é tudo minimamente calculado. E naquela biblioteca ela tem uma chefe também muito controladora, que sufoca ela, que ela sente aquela sensação de sufocamento pelo tempo, que tudo ela controla se ela conversa com os clientes, ela controla se ela está fazendo serviço, ela controla se ela está fazendo alguma coisa diferente do que ela tem que fazer, se ela se atrasa. Então, é muito controle, né? Ela vivendo, ela evitando os perigos através de uma grande taxa de controle, mas também, portanto, se controlar, ela não consegue viver. Ela não consegue viver o sonho de ser escritora, que era o que ela tanto queria, né? Escritora de livros infantis. Até quando ela encontra um rapaz na biblioteca e ele pergunta assim o que ela realmente gostaria de fazer, e ela diz: eu tô como bibliotecária, mas até eu escrever o livro de histórias infantis. E sobre o que vai tratar? Sobre o que trata o livro? Ainda não sei. Uma pessoa que está vivendo assim uma vida à margem, uma vida sufocada, uma vida escondida, tudo sob controle, né? Por ter sofrido esse abandono, por ter sofrido também o que é possível pensar que é um sintoma de rejeição, né? A Silvia tá falando aqui: meu maior entrave é me sentir rejeitada muito facilmente. Que legal. A Célia tá falando de Portugal. Oi, Célia! Que legal! Mas é muito importante essa coisa assim das 5 grandes feridas que uma pessoa pode ter, né? E é por essas 5 grandes feridas que as pessoas veem as coisas. Vem o mundo, entende o mundo, percebe o mundo. Bom, a história bibliotecária é fantástica, né? E aí ela tem um vizinho, um velho ranzinza, muito chato, que fica lá falando toda hora sobre como ela tá tratando aquele pátio, que ela não tá cuidando das plantas. O vizinho denuncia ela pra imobiliária e ela tá à beira de perder a casa, né? De deixar de ser, de alugar a casa, quando tanto o vizinho quanto o rapaz que passou a ser cozinheiro dela começam a ajudá-la, não só em apoio moral, como em atitudes. Então, o cozinheiro é totalmente desajeitado, né? Ele mistura roupas coloridas com roupas brancas, deixa tudo rosa, né? E é como é importante essa questão assim da gente largar esses velhos padrões, parar de ver as coisas por um único ângulo, né? Então, para ela, o choque de realidade foi ela ter percebido que ela ia perder a casa se ela continuasse com aquela atitude de não olhar para o terreno, que para ela simbolizava o passado. Não enxergar o passado, não viver o passado, não botar luz naquele passado, porque na verdade quando ela jardina tudo, assim, quando ela abre aquele espaço, começa a ter luz no jardim, que é outra simbologia muito forte. A gente precisa botar luz nos acontecimentos para que eles realmente fiquem no passado, não seja a nossa sombra, né? Não fiquem nos ofuscando, nos impedindo de ver. Que no caso dela não tinha como conhecer os pais, não tinha como entender o que tinha acontecido. Ela tinha a oportunidade de seguir à frente, seguir avante, pegar a história dela, transformar num conto infantil feliz,
né? Que no final ela consegue escrever por ajuda de 3 pessoas que aparecem na vida dela, que é esse velho Ranziza, que ensina ela a jardinar. Depois tem esse rapaz que cozinha para ela, né? Que ensina ela a se alimentar. Olha as simbologias, né? E o rapaz que ela se apaixona, que ela percebe o amor que ela não recebeu antes, né, na infância, que dirá na adolescência. Tá? Então, as 3 formas de amar, as 3 formas de cumprir o propósito de vida, né? Que tem relação direta a essa questão de botar luz no passado. Então, tem um momento assim que é explícito isso no filme. Ela tá fazendo, decide botar um laguinho, onde vai ter carpas, mas o terreno não era tão grande assim, mas ela decide botar um laguinho no terreno. Tá lá no projeto dela, ela desenha lentamente o laguinho. E esse senhor, o vizinho dela, que começa a ensiná-la a jardinagem, a plantar as flores certas, onde plantar, né? A importância da luz, o que plantar. Aí ele mostra para ela um morango selvagem e diz que mesmo com a diversidade, né, sobrevive, floresce e frutifica, trazendo também aquele simbolismo da flor de lótus, né, do budismo, que também tem, tanto no budismo como no hinduísmo, aparece a flor de lótus, trazendo essa questão da lama crescer uma coisa linda, né? Transformar numa coisa linda. E ele, quando ela começa a divagar muito, delirar muito, fugir muito, porque é isso que faz a mente, né? Ele só diz pra ela, então continua cavando. Como querendo dizer, ainda não chegou na origem da questão, na finalidade do projeto de vida. Continua cavando. E ela faz o tal do laguinho, só que chega na véspera, porque ela tinha um mês para reorganizar aquele pátio, né? E que era o que deu para ela a imobiliária. Só que quando ela chega lá, na véspera, tem muito a ser feito. E aí o vizinho dela, assim, meio brincalhão, com ela diz assim, então tá na hora de comemorar, né? Falta só um dia, vamos comemorar. Ela diz, mas o pátio não tá pronto, as plantas não estão no lugar, teve uma tremenda tempestade, matou parte do que eu plantei, né? O que vai ser de mim? Ela fica em todas aquelas divagações, mas ela trabalhou aquele mês todo, né? E aí tem a hora que ela aceita, sai para passear com a médica do velho Ranzinza, e quando elas voltam, o pátio está todo refeito, simbolizando que quando a gente faz a parte da gente, que é só 10%, o universo faz os outros 90%. Então aí quando ela chega de volta, tá tudo bonito, com luminárias, com bandeirinhas, o pátio tá concluído, tá bonito, tá harmonioso, tem um banquete esperando por ela. Tudo naquele dia que ela passa fora, né? E os amigos dela resolvem se unir e refazer todo aquele pátio. Okay? Então ela não perde a casa, né? Ela não perde a casa por causa do pátio, ou seja, ela não perde a saúde mental, a casa mental, por causa que ela bota luz nos acontecimentos, ela vai até a origem dos problemas e ela deixa aquele passado no passado. Faz a parte dela e o universo faz o resto. Então, nesse inteirinho, durante essa história toda, ela sofre uma desilusão amorosa, tá? Eu tô falando ainda em lentes, maneiras de ver o mundo. E aí ela tá andando pela rua e encontra o rapaz que ela tava apaixonada e que os dois já estavam namorando. Encontra o rapaz com outra moça e ela vai desolada para casa, né? Quando ela chega em casa, ela entra assim numa tristeza profunda, isso antes de terminar o jardim.
ela entra numa tristeza profunda e nessa tristeza profunda os amigos vêm pra volta e falam pra ela que ela tinha que concluir apesar das tristezas, ou seja, apesar dos olhares. E depois no final da história tudo se esclarece, os dois eram irmãos gêmeos, só que um tinha se acidentado, que era o que ela gostava, e não tinha aparecido pro encontro. E aí quando ela sai andando pela rua, porque ela não entendia por que o rapaz não tinha vindo, ela encontra quem? Ela encontra o irmão gêmeo, claro que nem a reconhece, porque não conhecia ela mesma. E claro, eles ficam juntos. Então, ela se alia com o quê? Com o lado paternal que ela não teve, né? Pai e mãe que ela não teve, quando esse senhor traz para ela a possibilidade de refazer o jardim. Ela se encontra com a nutrição para a vida dela, porque ela comia até então alimentos enlatados. Né? Ela recebe amor na comida, ela recebe amor no cuidado com o suporte na jardinagem, e ela recebe o amor relacional quando ela encontra esse rapaz. Apesar de ela nunca ter vivido isso no passado, ela se permite todas essas 3 possibilidades, né? Que é mudar essa lente de olhar o mundo apesar de suas feridas, apesar do seu passado, apesar das suas vivências. Então, existem 5 grandes feridas. Hoje não tem condições de detalhar todas assim, mas nós vamos fazer uma sequência de FT que vai mostrar para vocês onde elas estão, quais são essas 5 grandes feridas. Essas 5 grandes feridas, elas vêm da escola do Alexander Lowen e porque assim, tiveram grandes escolas, né? Depois do Freud, depois do Jung, né? Teve o Alexander Lowen que viu as questões se manifestarem no corpo, né? Falando dos grandes cinturões, né? E o Pierracos, Madame Pierracos, foi quem recebia intuitivamente as orientações, ela canalizava as orientações no trabalho de patchwork. Então, se juntaram essas escolas e veio essas 5 grandes feridas, que são 5 perfis corporais, tá? Eu não gosto muito de falar dos perfis corporais, mas é possível perceber 5 grandes feridas que assolam a humanidade, e por trás dessas 5 grandes feridas vem no mínimo 5 grandes ensinamentos, que é o que a gente veio fazer nessa vida, né? Que a gente veio curar nessa existência. Tá? Tem a ferida da traição, a ferida do abandono, a ferida da injustiça, a ferida da rejeição e a ferida da humilhação. Tá? Tem um livro maravilhoso, depois eu lembro que várias pessoas, porque eu consegui o arquivo, várias pessoas compraram de mim esse arquivo, tá? Porque foi um arquivo bem difícil de conseguir. Mas o mais interessante de tudo é que a sequência de FT que eu trago agora é uma sequência que ajuda você a perceber onde você está, qual é seu ponto de atração, qual é a ferida ativa em função das emoções que você tem agora, suas percepções de mundo, as lentes que você está usando para conviver com as coisas, para sentir as coisas, para perceber as coisas, tá? A maioria que chega até minhas mãos tem tanto a semente da rejeição, os frutos da rejeição, quanto os frutos do abandono, os frutos da traição. São 3 bem fortes assim na minha experiência, tanto pessoal como no atendimento dos clientes, porque é onde eu consigo trabalhar mais fortemente, eu consigo trazer mais transformação para as pessoas, mas não é possível esquecer as outras 2 feridas, que de vez em quando me aparece um cliente aqui, outro lá, para trabalhar essas outras questões. A questão da rejeição, da traição e do abandono, meu Deus do céu,
como é frequente. Muitas pessoas são regidas pelos três sistemas, tá? E as injustiças, então. Minha nossa, perfil da vítima, tá? Como tem gente com perfil de vítima. Até hoje eu encontro facetas da vítima em mim e eu uso EFT há 9 anos. Então, assim, quando uma pessoa chega e diz assim, Nara, eu quero fazer um atendimento de EFT contigo, esse atendimento vai me salvar, vai transformar minha vida. E eu penso assim, que ilusão que essa pessoa tem, né? Ela tem coisas enraizadas com múltiplas facetas. Há 30, 40, 50 anos ela quer, num atendimento de EFT, resolver a vida dela. Isso é uma ilusão. Quando a gente fala que EFT é mais rápido que outras técnicas, é comparado com uma técnica que está só conversando com alguém. E há 20 anos não tem mudanças. A questão da rejeição, né? Minha nossa, rejeitada no nascimento, e ainda a questão de se sentir culpado, né? Ter a faceta da culpa por ser rejeitado e a faceta da vergonha, né? Que a culpa, eu errei, e a vergonha, eu sou um erro. São duas facetas dessa central cardíaca, ok? Onde tem os julgamentos, onde tem processos de autossabotagem, onde tu é condenado. Tem o juízo, o condenador e o sabotador como arquétipos poderosíssimos, atuante em todos. Então o ser humano vem basicamente com 4 arquétipos iguais e os outros 8 são diferentes. Mas 4 todos têm. Okay? Se vocês olharem minhas transmissões ao vivo sobre arquétipos, vocês vão encontrar muito mais detalhes, né? Falo da criança, falo do juiz, que também é condenador, falo do sabotador e da prostituta, tá? Todo mundo tem esses 4. Enquanto não curar essas questões, suas relações com essas questões ligadas à rejeição, às injustiças, não trabalhar a traição e não trabalhar as questões da vergonha, não vai ser um ser completo. Não vai ter aquele gostinho de paz real, gostinho de plenitude, a sensação do paraíso na terra. Vocês usem a definição que vocês quiserem. Porque isso expressa missão de vida, propósito de vida cumprido. Você vem aqui, cura essas questões e o resto é bônus. O resto você está no lucro. Cada faceta dessas 5 feridas que você vai curando é uma parte da sua energia que volta de vitalidade, de poder, de realização. Mas precisa perceber onde é que isso se reflete. Nosso tempo já acabou. Eu vou dar uma rica noite, pessoal que tá aí. Coisa boa, tem bastante gente hoje. Nossas segundas de percepção, e uma sequência de EFT para tu te perceber, assim, porque é sempre pergunta que eu tenho em mim. É o assunto que tá sempre quicando na minha cabeça. Como eu posso fazer as pessoas perceberem mais onde elas estão? Qual é o ponto de atração delas? No que elas ainda estão vinculadas ao que não tá dando certo? Como é que elas estão? Como eu posso fazer elas perceber que elas ainda vivem mais um aspecto da vida de espelho retrovisor? Ou então como elas vivem, né, sob o comando de lentes que são só representações dos seus traumas, das 5 grandes feridas, que na verdade são 5 grandes momentos de transformação humana. Então, assim, depois de falar desse assunto tão forte e tão importante, quero dizer para vocês, rica noite, Silvia. Fique aí, não vão embora, nós vamos ter sequência de FT de percepção. Sônia, rica noite, a Xixica noite, Margarida, Cláudia, Kátia, Márcia, Iva, Érica, Ana,
Célia, olha quanta gente, Lea, Cris, Eleni, Miriam, Sandra, Giovana, que legal, Gleicir, Zélia, Ana Rita, Jaluz, coisa boa, tem bastante gente me vendo aí hoje, eu fico muito contente, eu quero que vocês respirem fundo. E eu trouxe hoje uma sequência de EFT assim que por si só, parece poesia, mas uma poesia muito impactante. Essa foi minha principal intenção, trazer. Então é por isso, é isso que tem por trás. Então é isso que está escondido na minha ação. E aí você vai lá nos eventos, por exemplo, de traição, ou nos eventos injustos, ou nos eventos de abandono, ou nos eventos de vergonha. Você vai nas 5 feridas originais e você coloca luz, você ilumina, você traz a vitalidade, você traz a eliminação da sombra, a sombra perniciosa. Aquela sombra que você se acostumou a carregar, você elimina e bota a luz nos acontecimentos. É o grande que do nosso propósito principal, primeiro e principal propósito de vida existencial. Então vamos lá, a sequência que eu tenho script aqui. Respira fundo, topo da cabeça. Eu vejo o mundo colorido pelas lentes criadas pelo meu passado e as suas infelicidades. Se fui traída na infância, e se nunca curei, percebo a traição em tudo. Não consigo confiar. Detesto gente ingênua. Se fui abandonado e nunca curei, percebo que sou um estrangeiro onde estou. Sem rumo, sem amigos, carente e infeliz. Se passei por injustiças que nunca curei, vejo o mundo e as pessoas pelo olhar da vitimização. Percebo somente a dor, a impotência e o sofrimento, rejeitando completamente algozes, me irritando com injustiças de toda a ordem. Se sinto a rejeição na infância e não curei, vivo buscando aceitação. Me apego a crenças limitantes para me sentir fazendo parte de uma tribo. Me humilho para ser aceito. Me sufoco para tal. Me coloco em último lugar. Me sacrifico, mas com vontade de estar em outro lugar. Se passei por humilhações e não curei, tenho vontade de ficar invisível.
me esconder. Sou meu maior algoz para evitar novas humilhações e exposições. Crio processos de autossabotagem paralisantes. Pois tem uma parte de mim que eu considero um erro, uma aberração. Autoestima baixa. Tudo isso pelas lentes que uso. Regidas pelas minhas dores passadas não curadas. Eu fico imaginando, mesmo que eu não tenha sido amada e aceito, que eu me aceite. Mesmo que eu tenha me envergonhado, que eu me dê a liberdade de ser vista. Mesmo que eu tenha passado por injustiças, eu me dou a permissão para transformar a energia de vitimização em ação e transformação. Mesmo que eu tenha me sentido abandonada e rejeitada, eu escolho me acolher. E assim fica possível cumprir minha principal missão de vida, que é comigo mesma. Eu aceito essa missão. Respira fundo e solta. Então ficou aí uma sequência de EFT de percepção de si, tá? E eu quero que vocês pensem assim, o que parece hoje empecilho para você? O que parece um entrave? Na verdade são as lentes das feridas não curadas pelas quais você vê o mundo, você se relaciona com o mundo e acaba tendo resultados que são só passíveis de serem mudados quando você decide fazer isso. Senão, os resultados vão daí para pior. Quero desejar uma rica noite a todos e até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!